Como se posicionar diante de um vendedor que faz corpo mole? Isso é uma dor e uma dor grande da maioria das empresas hoje, porque os seus líderes, os seus gestores não conseguem se posicionar diante desse vendedor. A primeira coisa que eu quero te falar aqui nesse vídeo é que você precisa perder o medo de ser a pessoa responsável em chamar esse seu vendedor, em chamar essa pessoa para uma conversa. Eu, em alguns momentos da minha vida como gestora, gerenciando pessoas em venda, gerenciando pessoas que estão trabalhando no meu time, eu tive que aprender a chamar essas pessoas e ter conversas verdadeiras, conversas pontuais, conversas olho no olho. Então a primeira dica desse vídeo é: você precisa, e não é amanhã não. Aliás, se hoje você tá vendo esse vídeo à noite, então amanhã você chega na empresa e você já tem que gravar isso que eu tô falando. Grava isso, tá? Amanhã você vai chegar, ou agora, se você estiver na empresa, e você vai pedir para fazer uma conversa com esse seu colaborador. Sabe por quê? Porque de fato ele sabe que ele tá fazendo corpo mole e você também sabe que ele tá fazendo mole, e ambos estão se enganando. E sabe quem tá sendo prejudicado? Não é você não como líder da empresa e nem ele como colaborador, mas é a sua empresa. A sua empresa está sendo impactada negativamente. E toda empresa que é impactada negativamente, isso reflete no faturamento no final do mês. Então a dica para você é: chame esse colaborador olho no olho, verdade, sem ninguém por perto, você e ele, e você colocar para ele aquilo que você deveria, se você não fez ou se você fez, recapitular o porquê que você contratou ele. Quais são as dores que aquela vaga de emprego, no caso dele, vendedor, quais eram as suas expectativas como gestor quando você contratou ele. E aí, eu gosto muito, tá, de pegar um papel, uma caneta e você ir colocando para ficar visual mesmo para a pessoa. Então você falar: olha, fulano, você lembra que no dia que eu te contratei, eu falei para você que a sua meta, e escreve, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? A sua meta era de 100 mil reais por mês. Você lembra disso e você vai trazendo ele para a conversa. Não é só você falar, porque a gente está falando de conversa. E toda conversa a gente sempre tem que entender que a gente abre o lado para o outro também falar. E você vai mostrando para ele qual é a realidade hoje. Você vai mostrando para ele que de 100% que ele estava comprometido quando você contratou ele, você vai mostrando para ele ao longo dessa conversa que talvez ele não esteja nem colaborando com 10% de toda a capacidade que ele tem dentro dele. A minha dica depois dessa conversa é você pontuar pelo menos 3 pontos, tá? Porque não dá pra gente em uma conversa resolver tudo, mas pelo menos 3 pontos que você percebe, você detecta que está dentro desse corpo mole. Consegue entender aquilo que você fala? Cara, vou te dar um exemplo. O meu funcionário tá chegando atrasado todo dia. Isso é algo que você pode pontuar. O meu funcionário que é vendedor, ele tá fazendo 10 ligações no dia, enquanto ele deveria estar fazendo no mínimo 50 para no final do mês atingir a meta. Você vai colocar ali 3 tópicos e você vai olhar no olho dele e falar: fulano, eu preciso que nesse mês você chegue todo dia nesse horário. Ai, Mari, mas quando eu contratei ele eu já falei. Gente, as pessoas sempre precisam ser lembradas, por isso que você é líder, por isso que você é o comandante da história da sua empresa. Você vai falar: fulano, eu preciso que a partir de hoje você chegue no horário combinado. Nós temos um acordo. Você assinou e eu também assinei esse acordo. Não é justo eu, como empresário, a empresa cumprir o papel dela, né? E aí aqui fica a dica. Eu espero que você, como empresário, esteja de fato cumprindo, né, os seus deveres e as suas responsabilidades com aquele colaborador, porque também a gente tem que lembrar aqui que às vezes, e eu já vi isso em algumas empresas, eu presenciei isso, às vezes o funcionário faz corpo mole porque ele está pé da vida, desculpe a expressão, porque você como gestor tinha prometido algo para ele e não cumpriu.
Então, se o corpo mole é 100% responsabilidade dele, ok, você vai listar isso. Agora, pode ser que na conversa ele também fale para você algumas coisas que ele está infeliz como seu colaborador. Talvez naquela conversa você vai lembrar de algo que você prometeu para ele lá quando você contratou e você também não cumpriu. É mais ou menos assim, essa conversa, sabe quando a gente casa e aí a gente em alguma situação do dia a gente ficou chateado com o nosso cônjuge e aí a gente não pode dormir brigado porque isso não é legal e não é saudável para aquela relação? É isso que você vai fazer com esse colaborador. Listou as 3 tópicos, você diga para ele, nesses 30 dias eu estarei avaliando o seu comportamento diante desses 3 tópicos. Diante, exemplo, do seu atraso, que eu não quero mais que isso aconteça. Eu estarei analisando quantas ligações por dia você está fazendo, até porque se você continuar fazendo só 10 ligações, você não vai bater a meta no final. E aí você lista, né, uma outra. Ah, Mari, se tiver só uma pontual, ok. Pontue a dor que você está sentindo e mostre para ele que aquela dor não é sua dor como responsável pela empresa e você tem que, sobretudo nessa conversa, agregar valor na vida dele. Você tem que mostrar para ele que quando ele parar de fazer corpo mole, ele como vendedor, naturalmente ele também vai ter o que? Resultados mais exponenciais, naturalmente ele vai ganhar mais dinheiro e ele ganhando mais dinheiro, isso naturalmente impacta num todo. Quando um funcionário ele está bem, isso reflete positivamente na nossa empresa, mas quando ele também está mal, isso reflete negativamente. Então mostre para ele, lembre para ele, inclusive, quais foram as qualidades que você viu nele quando você contratou, porque quando a gente contrata alguém, a gente vê qualidades naquela pessoa. Fala para ele nessa conversa, fala para ele quais são as qualidades, fala: fulano, você lembra que eu te contratei porque eu vi no seu currículo que você era uma pessoa muito bem resolvida com a questão de horário? Você lembra que quando eu te contratei, eu vi que você era muito bom na fala, então eu percebi que você não teria dificuldade de fazer ligações ao longo do dia? Então é você mostrar para ele que o corpo mole dele não está só impactando a vida dele, mas sobretudo está impactando negativamente os resultados da sua empresa. Mari, deu os 30 dias, nada mudou, nada aconteceu, eu conversei com ele e a minha dica nesses 30 dias é: na primeira semana você vai fazer essa conversa e, né, pontuar o que tá te afligindo, o que você percebe que ele tá fazendo corpo mole e você vai deixar ele falar. Ali você vai pontuar o que você precisa que ele melhore nesses 30 dias. Mas não vai deixar para conversar com ele de novo só no final desses 30 dias. A minha dica é: deu 15 dias, chama ele para um cafezinho. Não precisa ser algo formal, pode ser algo informal. Isso até me lembrou uma história agora. Eu contratei uma pessoa e essa pessoa, ela estava tendo um comportamento não adequado para aquilo, né, para a empresa, com a missão e valores da empresa. É importante falar isso, né? Nenhuma empresa, acredito que na missão e valores tem o fazer corpo mole. E aí aquela pessoa, eu tive que chamar ela para uma primeira conversa. E aí a primeira conversa eu gosto sempre de fazer numa sala mesmo de reunião, tá? Eu e a pessoa sentado, porque a gente olha olho no olho, a gente nivela, né, eu e a pessoa, as minhas expectativas e as expectativas da pessoa. E aí deu 15 dias, num café eu chamei aquela pessoa, por quê? Porque algumas condutas dela estavam impactando negativamente no relacionamento interno dela com outras pessoas do time. E envolvendo outras pessoas, naturalmente impacta onde? No seu faturamento. E aí, na primeira conversa, eu sentei na sala de reunião, pontuei, olhei olho no olho, falei: fulana, eu preciso que você melhore isso. Daqui 30 dias a gente volta a conversar, ok? Ok. Ela entendeu tanto aquilo que aí deu 15 dias, as pessoas começaram a vir me falar acerca daquela pessoa e não era mais negativamente, era positivamente. As pessoas sabem, momentos diferentes: olha, fulana tá diferente, fulana tá mais animada, fulana tá alegre. Aí uma outra pessoa: ah, Mari, sabe aquilo que eu tinha pontuado? Olha, mudou, evoluiu.
que aconteceu? Nos 15 dias cravados, eu chamei aquela pessoa para tomar um cafezinho comigo, bem sutil, bem de leve, e aí eu falei, olhando no olho daquela pessoa, porque, gente, a gente precisa aprender que, como líderes, a gente tem que ser transparente e verdadeiro. Às vezes, ser transparente e verdadeiro incomoda, mas tudo na vida tem o ônus e o bônus. O ônus é essas partes chatas mesmo de ser gestor, que é a gente que tem que falar. Você não pode terceirizar e pedir para uma outra pessoa falar se você é o dono do barco, entendeu? E aí eu peguei e falei para ela, fulana, eu quero te parabenizar porque aquela nossa conversa deu tanto resultado que eu tenho ouvido coisas tão boas acerca de você. O que você acha que aconteceu com essa pessoa nesses 15 dias? O que você acha? Cara, o resultado dela se tornou exponencial. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de ser elogiado. Então, quando eu vim ali naqueles 15 dias e elogiei, ali dos 15 para os 30, só potencializou tudo que ela já tinha dentro dela. É mais ou menos assim, ela estava correndo e quando ela foi passar o bastão, eu dei mais gás para ela continuar correndo e aí ela correu mais, ela aumentou a velocidade. Moral da história, essa pessoa... ela trabalha comigo hoje ainda e é uma pessoa fundamental para os processos que acontecem, né, em determinados momentos na empresa onde eu trabalho. Então é sobre isso, é sobre a gente pontuar com as pessoas quais são os problemas, o porquê que você tá vendo aquele corpo mole, o que você detectou que precisa ser resolvido, chamar a pessoa para uma conversa de valor, dar 30 dias, que é dar o espaço para ela assimilar aquilo, porque ninguém também gosta de, né, tomar uma chamada de atenção, então aí você dá espaço e vê se ela vai se comportar de forma adequada, de forma que você espera, ou se infelizmente dali os 30 dias você vai ter que desligar aquela pessoa. E lembre-se, uma coisa que eu, Mariana, aprendi e foi muito duro pra mim, já chorei em alguns momentos sobre isso, hoje não dói mais porque eu aprendi e quero te ensinar. Você não demite ninguém, tira esse peso de você como empreendedor, como empresário. Você não demite ninguém. Se você tiver essa conversa de valor primeiro, se você mostrar para a pessoa que a conduta dela está errada, se você abrir sempre o diálogo e falar, cara, minha porta tá aberta, venha sempre aqui, eu quero te ajudar, você não demitiu a pessoa no final dos 30 dias. Ela não quis ser ajudada. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, só que o seu colaborador tem uma parte que só cabe a ele fazer. E quando ele não faz, você não pode demorar para desligar ele. Afinal de contas, o corpo mole dele impacta no seu bolso, no bolso da sua empresa, impacta no pagamento das suas contas, impacta em tudo que você faz no mês, ok? Era isso que eu queria te passar. Não tenha medo de resolver. Você é o líder, você é o gestor desse colaborador. E se você contratou ele um dia porque existem coisas muito boas dentro dele, ajude ele a sair desse corpo mole agora.